meu Brasil, bombou na net. Se bombou na net, a gente passa aqui na telinha do Madeirada Brasil. Olha quem tá na nossa tela aí, é o Flávio Dino. Flávio Dino, sabatinado com sucesso, a gadaiada nervosa com sucesso, a gadaiada espritada com sucesso, a gadaiada desesperada com sucesso. E aí eu separei pra vocês aqui, ó, parte do depoimento da fala do Dino na sabatina. E eu queria dividir com vocês aí um momento de muita alegria, de muita satisfação, histórico na nossa política brasileira, histórico na nossa justiça brasileira, principalmente por ser um nordestino valente, cabra macho, cabra retado, que tá deixando a gadaiada com caneco que não passa nem querosene, nem gasolina de 5,50, que essa gadaiada tá com saudade de pagar R$10 na gasolina. Então vamos lá, a fala histórica do Dino, o momento que eu separei para vocês aqui. Conceda a palavra ao senador Flávio Dino. Eu agradeço os questionamentos, senador Malta. Existe uma passagem na carta de Tiago que a fé sem obras é morta. Então, mais do que falar de convicções, eu lastreio em obras práticas. 34 anos de serviço público não são palavras ao vento. Por isso eu quero manifestar enfaticamente toda a minha confiança no Supremo Tribunal Federal. É claro que como instituição humana, ela não é perfeita, mas eu realmente não posso concordar com a ideia de que todos os ministros, todas as ministras que por ali passaram ao longo de décadas e os atuais sejam inimigos da nação. Realmente eu quero dizer que discordo de Vossa Excelência. Claro que o senhor tem todo o direito de considerar o que quiser, mas eu realmente tenho, como brasileiro, muita confiança no Supremo Tribunal Federal como instituição. Como disse Campos Salles, o quarto presidente republicano, é a joia das instituições republicanas. Então, assim, considero e, portanto, remarco essa diferença em relação a Vossa Excelência. Sobre o ativismo judicial, em outro momento eu terei assim, o maior prazer de debater com o senhor, porque é um tema que remonta ao início do século XIX. A primeira decisão ativista da Suprema Corte dos Estados Unidos data de 1803, liderada por Chief Justice Marshall, num caso fundamental para a história do direito constitucional. Nós temos decisões ditas ativistas para todos os lados. O senhor sabe que no século XIX, a Suprema Corte dos Estados Unidos legitimou a escravidão. A Suprema Corte dos Estados Unidos, em 1896, consagrou a doutrina dos separados porém iguais, que permitia a segregação racial em escolas. Isso era ativismo. Em 1905, o Estado de Nova York aprovou uma lei limitando a jornada de trabalho dos padeiros em 60 horas semanais. Essa lei foi declarada inválida pela Suprema Corte dos Estados Unidos porque violaria a liberdade de contratação. É uma decisão ativista. Então não há decisões ativistas num só sentido. É um fenômeno realmente bastante antigo e que merece sim análise, até porque isso diz respeito ao elemento fundamental da lógica aristotélica que nós seguimos até hoje do governo moderado, que veio, obviamente, desembocar no pensamento liberal de Montesquieu, Locke e outros que conformaram a teoria da tripartição funcional do Estado. Então, eu terei, assim, o imenso prazer, porque discuto isso com meus alunos há 29 anos e considero que é um tema de alta importância. Em relação a convicções, na verdade, um juiz, ele não pode sobrepor as suas convicções individuais em relação aos valores plasmados nas leis. Isso é um ditame básico que emana do nosso sistema jurídico. É claro que não é o juiz boca inanimada da lei de que falava Montesquieu, paradigma oitocentista pós-Revolução Francesa. Não. Mas é claro que um juiz tem que controlar a sua subjetividade porque ele não pode ser um ditador. Então, evidentemente, eu considero que convicções pessoais, muitas vezes fiz isso na minha vida de magistrado, 12 anos de magistrado, em vários tribunais, várias cortes. Às vezes você faz o que o da área do direito sabe, que você ressalva o seu entendimento pessoal e diz, acompanho tal posição ressalvando o meu entendimento pessoal. Então eu afirmo ao senhor que assim fiz durante 12 anos e assim seguirei fazendo, assim como a política ensina.
quando uma lei é votada, nenhum relator impõe a sua vontade. Ele precisa consertar com C, é preciso articular. E por isso mesmo, às vezes, você cede em relação às suas convicções pessoais para aprovar a lei. Então, eu acho que esse é o sistema institucional certo. Sobre convicções, eu creio que o senhor continua lendo a Bíblia. Eu tenho 3 passagens muito importantes que eu vou apenas mencionar e pedir que o senhor leia. Êxodo 16, sobre o maná que cai do céu. Mateus 25, sobre os pequeninos. E Atos dos Apóstolos 4. Essas são passagens assim que iluminam com toda a certeza aquilo que eu sou, aquilo que eu sempre fui, aquilo que eu serei. Para precisar a minha posição sobre decisões monocráticas, para não haver equívoco. É claro que as decisões monocráticas fazem parte, sempre fizeram e sempre farão do sistema judicial brasileiro. Claro, porque você tem um sem número de leis votadas no Congresso que autorizam decisões monocráticas. Eu me referi ao controle de constitucionalidade das leis, sendo mais preciso, a ADI, a DPF e a ADC. Processos de índole objetiva que fazem o controle de constitucionalidade das leis e aí sim, repito o que eu disse, que decisões monocráticas nessa matéria são excepcionalíssimas, nessa matéria específica. Finalmente, sobre a questão da individualização da pena. Sim, claro, é impossível, à luz do artigo 59 do Código Penal, julgar sem que você examine os atributos que estão lá postos. E assim fiz na minha vida toda e assim farei se merecer a honra de aprovação desse Senado. Em relação ao tema do aborto, minha posição é pública, bastante antiga e reiterada em sucessivas entrevistas. Eu, assim como Norberto Bobbio, tenho uma posição jurídica, no sentido de que o sistema jurídico, o sistema legal, pode ser debatido, talvez, no Congresso Nacional. Norberto Bobbio teve uma posição muito restritiva em relação ao direito ao aborto na Itália. Então, eu não imagino realmente que é caso de uma decisão judicial sobre isso, e sim de um debate no Parlamento. Como o senhor sabe, é claro que esse processo já foi votado pela ministra Rosa e, evidentemente, eu não posso, eventualmente, rever o voto que ela proferiu, respeitável, não há dúvida, mas desconforme com aquilo que, particularmente, eu penso. E vários aqui têm mencionado uma confusão entre adversário político e inimigo pessoal. Eu não sou inimigo pessoal de rigorosamente ninguém. Tanto é que a bancada federal do Maranhão, todos os partidos políticos, inclusive o seu, todos os parlamentares do seu partido assinaram uma nota em meu apoio. Então eu não cultivo inimigos pessoais. Falam, o Bolsonaro, etc. Eu almocei com o presidente Bolsonaro no Palácio do Planalto. Ele me convidou e eu almocei com ele. Foi um almoço normal. Então, eu tive várias reuniões com Sua Excelência. Era o presidente da República, eu governava o Estado. Uma coisa é adversários políticos. Sim, o senhor já foi em algum momento meu aliado político. Nós dividíamos juntos relatorias, eu na Câmara e o senhor no Senado. Hoje, infelizmente, o senhor está em outro campo, mas eu não considero o senhor inimigo pessoal. Então, essa é a nuance que determina a posição jurídica futura. E eu faço questão de sublinhar esses itens para deixar evidenciado que se amanhã qualquer adversário político que eventualmente eu tenha tido em algum momento, chegar lá por alguma razão, que eu espero que não chegue, evidentemente terá o tratamento que a lei prevê, afirma o senhor. Segura, gadaiada. Chupa que o homem é bom, chupa que a cana é doce. Olha, chegou até aqui, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, deixe um comentário maneiro aí e vamos para mais vídeos. Parabéns, Dino, parabéns, STF, parabéns, Brasil!